Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Artesã Cris Benvenuto e na aula de hoje nós vamos aprender esta flor aqui, o square, né, desta flor, que futuramente eu vou utilizar para fazer uma cortina. Eu vou usar aí em média 9 flores, então esse vídeo aqui é o início da cortina, no caso, né? Serão vários vídeos até eu terminar a cortina. Não tenho muita pressa porque vai demorar um pouquinho e eu vou disponibilizando os vídeos devagar. Então, se você chegou até aqui, né, aqui no meu canal, deixa teu like, o teu comentário, se inscreve também aqui no canal, aproveita para se inscrever, ativar as notificações para receber as novidades. Então, em breve você estará recebendo aí a notificação do vídeo da minha cortina. Então, esse vídeo será apenas da flor e aqui do square em verde. Os materiais que eu utilizei aqui são sobras, né, de fio duna para uma flor, ou no caso, se você for fazer a cortina e for utilizar mais flores, você compra um novelo de cada que dá para fazer as flores. Aí no final de todos os vídeos eu vou deixar lá na descrição todos os vídeos seguintes e também a quantidade de material que eu utilizei. Vou dar início com o anel mágico. Aqui eu vou puxar a minha primeira laçadinha. Então, eu fiz aqui uma corrente, subo mais duas para dar altura de ponto alto. E aqui dentro desse anel eu vou fazer mais 23 pontos altos. Com as 3 correntes iniciais, vamos ter 24 pontos. Completei aqui 24 pontos, eu vou puxar esse fio aqui do anel mágico até fechar tudo. E aqui eu vou fechar a carreira na terceira corrente onde iniciamos. Ele fica um pouco apertado porque são 24 pontos, né? É uma quantidade grande de pontos. Então, venho aqui na corrente e fecho com um ponto baixíssimo. Passo para o próximo ponto e faço um ponto baixo. Uma, duas correntes. Pulo 2 pontos e no terceiro ponto, um ponto baixo. 2 correntes. Pulo 2 pontos no terceiro, um ponto baixo. 2 correntes, pulo 2 pontos no terceiro, um ponto baixo. 2 correntes, pulo 2 pontos no terceiro, um ponto baixo. Vou continuar assim até finalizar o último ponto. Teremos que ter aqui 8 alcinhas. 2 correntes, pula 2 pontos, um ponto baixo. Aqui chegamos na última alcinha e vou fechar com um ponto baixíssimo lá no primeiro ponto baixo. Então, nós temos aqui as alcinhas, bem apertadinhas mesmo, porque é assim que eu quero o resultado. Vou para a primeira alcinha, faço um ponto baixo, laço minha agulha, entro aqui, vou fazer meio ponto alto. Então, eu laço e tiro tudo, só meio ponto alto. Agora, vamos fazer 3 pontos altos, tudo aqui na mesma alça. 1, 2, 3. Laço novamente, venho na mesma alcinha, meio ponto baixo, laço e tira tudo. E aqui na mesma, um ponto baixo. Então, em todas as alças, nós teremos um ponto baixo, meio ponto alto, 3 pontos altos
meio ponto alto, um ponto baixo. Vamos continuar então na próxima alcinha. Um ponto baixo, meio ponto alto, 3 pontos altos, meio ponto alto e um ponto baixo. Próxima alcinha igual, um ponto baixo, meio ponto alto, 3 pontos altos, meio ponto alto e um ponto baixo. Vou fazer isso, né, essa sequência em todas as alcinhas até chegar aqui para finalizar a nossa carreira. Fiz aqui o último ponto baixo, vou fechar com ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto. Vou alongar um pouco o fio. Aqui é a minha alcinha. E vou virar aqui, olha, e vou vir aqui nesse ponto de baixo. Vou aproximar um pouquinho. Então, eu alonguei um pouco o fio. E venho aqui embaixo, olha, entre o ponto baixo aqui, entro de um lado e saio do outro. Eu vou puxar esse fio, vou fazer um ponto baixo aqui. Então, eu viro o trabalho e faço ponto baixo. Então, eu tenho um ponto baixo atrás desse ponto baixo aqui da carreira anterior. 3 correntes de separação. Lá no próximo ponto baixo, olha, entro aqui de um lado, saio do outro e faço outro ponto baixo. No começo é chato, mas você consegue fazer aqui um ponto baixo. 3 correntes de separação, entro de um lado, saio do outro e faço um ponto baixo. 3 correntes de separação, lá no próximo ponto baixo, debaixo das pétalas. Entro de um lado, saio do outro, faço um ponto baixo. 3 correntes e vou continuar assim até fazer as 8 alcinhas, um para cada ponto baixo. 3 correntes, um ponto baixo, 3 correntes, um ponto baixo, 3 correntes e aqui chegamos onde demos início. Então, eu entro aqui naquele ponto baixo e faço ponto baixíssimo. Dentro dessa alça de 3 correntes, eu faço um ponto baixo, meio ponto alto, 4 pontos altos. Então, na pétala anterior, da carreira anterior, nós tínhamos 3 pontos altos. Aqui nós vamos ter 4. É a única diferença. Meio ponto alto novamente e um ponto baixo. Passo para a próxima alça, um ponto baixo, meio ponto alto, 4 pontos altos, meio ponto alto e um ponto baixo. Vou fazer isso por todas as alcinhas aqui até finalizar. Finalizei com ponto baixíssimo ali no primeiro ponto baixo. Vou alongar novamente esse fio e agora eu venho nessa alcinha aqui, né? É a mesma lá de baixo, porém nós não vamos lá embaixo. Vamos fazer aqui nessa carreira. Então, eu viro assim a minha agulha, olha, entro aqui de um lado, saio do outro e vou fazer aqui um ponto baixo. 1, 2, 3, 4 correntes. Entro de um lado, saio do outro. Um ponto baixo. 4 correntes de separação, que é a mesma coisa. Vou fazer ponto baixo. E vou seguir fazendo assim até obter 8 correntes e finalizar esta carreira.
4 correntes, um ponto baixo. 4 correntes, um ponto baixo. 4 correntes, um ponto baixo. Quatro correntes e aqui eu finalizo com um ponto baixíssimo dentro do ponto baixo. E vou arrematar esse fio. Este fio aqui do meio, eu escondo aqui. Primeiro eu passo entre uma alcinha e faço tipo uma corrente, que é o nosso nozinho aqui, para não desmanchar a peça. Aí depois eu continuo passando entre os demais pontos. Se você tiver uma agulha mais fina é mais fácil, porque os pontos estão bem apertados. Aqui é só para esconder mesmo e para não desmanchar a nossa florzinha. Passa em alguns pontos e pode cortar. Esse daqui eu vou passar entre as correntes. Agora, com o fio verde, dou aqui a laçadinha inicial no fio verde, como se fosse iniciar uma peça. E venho aqui, olha, nessa alcinha onde tem o fio, pra mim esconder o fio. Então, eu vou subir aqui um ponto baixo e 2 correntes para dar altura de ponto alto. Esse fio também já levo lá do outro lado para esconder. E aqui eu vou fazer 3 pontos altos. 3 correntes de separação e 3 pontos altos do outro lado na mesma alcinha. 2 correntes de separação. Passo para a próxima alcinha e faço 3 pontos altos. 2 correntes de separação. Na próxima alcinha, eu vou fazer aqui o leque. 3 pontos altos, 3 correntes, 3 pontos altos. Então, aqui 3 pontos altos, 3 correntes, 3 pontos altos no mesmo lugar. 2 correntes de separação. Próxima alcinha, 3 pontos altos. Duas correntes de separação. Próxima alcinha, um leque. 3 pontos altos, 3 correntes e 3 pontos altos. E vou continuar fazendo isso até finalizar a nossa carreira aqui, que é o nosso square. Temos que ter 4 cantos. Então, vamos intercalar. Um leque, 3 pontos altos. Um leque, no próximo, 3 pontos altos. Daí, no próximo, um leque e finaliza com 3 pontos altos e 2 correntes. Então, vou continuar assim até terminar ali. Fiz as 2 correntes e vou finalizar com ponto baixíssimo na terceira correntinha que subimos aqui. Aqui você já pode finalizar também, arrematar o fio e esconder aqui atrás da mesma forma que faz com os outros. Você vai passando entre um ponto e outro. Passa aqui por debaixo de todos os pontos. E pode cortar esse excesso de fio aqui. Então, essa aqui é a nossa florzinha de hoje. Obrigada pela companhia e até a próxima videoaula.